aqui, a grande discussão sobre, por exemplo, o PL das fake news, o projeto de lei sobre as fake news, o projeto de lei brasileiro é uma cópia, praticamente, de leis europeias no mesmo sentido, que já foram aprovadas em França, Dinamarca, etc. O parlamentar brasileiro vai lá, copia, passa para português, dá uma selecionada e faz um projeto de lei. E o ensino médio não vai muito longe disso, não. O sistema que eu disse, que eu conheço mais razoavelmente fora do Brasil, é o americano. E eu sei, por exemplo, que o aluno nos Estados Unidos, ele trabalha com muito menos matérias, componentes curriculares do que aqui. Então, eu tive alunos que, ao fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eles, durante o ano letivo, eles ficavam matriculados em 4, 5 matérias no total. E as matérias não eram história, deu para entender? Então, por exemplo, ele se matriculava em cívica, né? Ou civismo americano. E aí ali ele vai aprender história, ele vai aprender geografia, ele vai aprender partes da Constituição americana. Então, lá já havia essa abertura, né? E outro gargalo, ao copiar essa lei, quando a gente fala gargalo, é um lugar de difícil passagem, né? Então, eu trago esse projeto americano para o Brasil. Eu preciso ter, para se aplicar essa teoria toda, eu preciso ter escola em período integral. Eu tenho que ter a possibilidade de ter mais horas do aluno em sala, não necessariamente numa aula expositiva, mas produzindo alguma coisa. Nos Estados Unidos isso é verdade, não existe lá essa ideia de, por exemplo, o mesmo prédio é usado para a educação infantil à tarde e é usado para o ensino médio de manhã. Não. Isso lá, o ensino médio tem a sala dele, deu para entender? Então são locais diferentes. E aqui no Brasil isso é algo que só a escola particular consegue fornecer. Então aqui vocês têm aula à tarde, apesar de ser uma instituição que tem alunos pequenos, a escola é grande o suficiente para cada um ficar no seu quadrado, certo? Escola pública não é assim, né? Tem escolas públicas que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite, você não pode manter o aluno ali. Então o que eles fizeram foi puxar mais um horário, sabe aqueles prêmios? Mas a experiência americana pode ser interessante no sentido de dar essa liberdade, mas é uma liberdade supervisionada, né? Lá não tem, por exemplo, professor, gente trabalhando com aluno sem ter formação para isso. Não tem, simplesmente não tem. Ele tem que ser autorizado pelos órgãos do governo ali para trabalhar com, né? O sistema nesse sentido de autorização é parecido com o Brasil, mas não existe essa possibilidade lá. Então, a gente vê essa liberdade em outros lugares, né? Outro sistema educacional que eu tenho algum conhecimento da Finlândia, por exemplo, né? Existe essa possibilidade de escolha, inclusive para o ensino técnico. Lá é um país que tem uma cultura muito grande da produção de móveis de madeira. Então, na escola, o aluno tem possibilidade de escolher linhas ligadas à arte, música, por exemplo, e também a produção de ferramentas e de móveis de madeira, com oficina na escola. Então, assim, existe essa possibilidade porque existe uma condição econômica, uma estrutura, as escolas não são diferentes. Então, como vocês falaram isso de influência de outros lugares, de fato, pegar de outro lugar, uma experiência em outra cultura, em outra realidade socioeconômica, e simplesmente pegar e jogar aqui, vai dar sempre um problema ou outro. Não quer dizer que seja uma má ideia, né? Mas é algo que tem que ser discutido na sociedade. Tranquilo? E agora, sobre esse novo ensino médio, quando ele começou a ser, quando foi aceito, foi por volta do ano de 2017, os professores tinham uma certa visão sobre o que poderia ser, se poderia ajudar ou se iria meio que não entregar nenhum benefício para os alunos quando ele fosse implementado. Você acha que, na sua visão como professor, você consegue ver diversos benefícios que nós, estudantes, conseguimos obter por conta do novo ensino médio? Sem dúvida. Vamos pensar primeiro que qualquer coisa que for proposta hoje no Brasil, automaticamente você já cria um cruzeiro atlético sobre qualquer assunto, né? Quem se julga de uma visão ideológica vai ser absolutamente contra, e quem se julga da outra posição vai ser absolutamente a favor. Então fica sempre esse cruzeiro atlético, esse fla-flu ideológico que não leva a lugar nenhum. Então havia de fato muito temor. O primeiro temor foi levantado na época da aprovação, porque apesar de ter passado por algumas comissões, ter tido uma discussão suave sobre o assunto,
de fato não houve grande participação da comunidade escolar, e aqui eu estou falando professores, inspetores, coordenadores, alunos e as famílias na elaboração dessa lei. Ela foi vendida com uma cara inovadora, etc. e tal, mas foi algo assim meio solto na época e que gerou muito temor. Alguns temores foram confirmados, outros não. Outros não. Agora, estamos num processo de transformação, né? de aplicação e de introdução, né? Mesmo no novo ensino médio. Não dá para fazer grandes avaliações ainda, mas a minha experiência da escola particular, e eu acho uma experiência extremamente positiva. Às vezes, pode vir a faltar ali, ainda entre os alunos, essa postura de ser mais ativo na aula, e não aquela aula expositiva, que é uma aula que você tem que produzir mais, e não há muito esse costume ainda, né? E até mesmo o professor variar mais nas dinâmicas, né? E isso é uma coisa que todo mundo está se lutando. Então, eu não vou cravar assim, que todos os medos se confirmaram, não, né? E toda a belezura que foi anunciada na propaganda também não foi. Atualmente, a gente sabe que vigora uma suspensão, né, do novo ensino médio para rediscutir. Muita gente defendeu revogar o novo ensino médio, mas acho que isso é algo distante. Por quê? Porque não é um projeto ruim, ele tem que ser discutido, né, ele tem que ser inclusivo na discussão. Não adianta discutir 3, 4 empresas junto com o governo, não, isso tem que envolver os sindicatos de professores de escolas públicas, isso tem que envolver as federações ligadas as confederações ligadas aos estudantes, né, a UNE, por exemplo, a União dos Estudantes. É muito importante envolver todo mundo. Por quê? Porque da mesma forma que uma empresa, ao lançar um produto, ela quer o feedback do consumidor, não tem como falar no novo ensino médio, e ainda mais já que está sendo rediscutido isso, sem ouvir quem? Sem ouvir os alunos, que consomem aquilo que ouvem. E os professores, que também consomem, né? A gente consome o novo ensino médio e participa, e vocês também participam, consomem. Logo, os maiores interessados, a comunidade acadêmica. Não pode ser uma discussão que fica entre 4, 5 empresas e o governo. Tem que incluir. Por quê? Porque ninguém tem um feedback melhor sobre o ensino médio do que o aluno. Né? E não é uma pegada de, não, mas agora eu tenho que vir à tarde, mais dias, que saco. Não, a questão é, isso aqui é importante, você acha que vai ter uma importância na sua vida? Por exemplo, aqui no Brasil, como eu disse para vocês, tem uma visão muito técnica do ensino. Então a gente pensa assim, eu tenho que aprender na escola o que vai me ajudar a ganhar dinheiro depois. E simples assim. Quando isso pode até ser uma ferramenta, mas isso é problemático. Por quê? Eu tenho aluno de 7º ano que olha para mim e fala assim, eu sou de humanas. Fala, olha, você vai me perdoar, mas está na hora de falar isso. Né? E por quê? Cara, eu quero ser médico, como meu pai, não tem problema nenhum querer ser médico. Mas poucos profissionais se beneficiariam mais de uma sociologia, por exemplo, do que um médico. Né? Entender a sociedade, os seus problemas, suas contradições. Talvez seja justamente isso que falte. E por outro lado, uma pessoa vai e fala, eu quero fazer direito, então não vou prestar atenção na aula de matemática. Isso eu falo de carreira. Um dos maiores problemas que os advogados enfrentam no começo da carreira é cuidar das finanças do escritório, porque não tem aula disso na faculdade. Então o cara abre o escritório, não sabe mexer com o livro de caixa, ele não sabe controlar nada, aí ele passa os 3 primeiros anos da vida profissional dele no caos. Por quê? Talvez aquela aula de matemática financeira tivesse sido útil antes, mas ele não quis, ele fez, empurrou com a barriga. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o medo sempre vai haver. Surgiu uma proposta nova agora, como eu disse, o PL das fake news. Tem gente que está com medo de censura, os outros estão querendo que seja tudo vedado, enfim, que as empresas sejam responsabilizadas por tudo. Não acho que é bem assim. A gente, quando surge algo novo, dá um medo. Mas eu acho que o ensino médio, o novo ensino médio, vem para somar. Né? O grande problema, felizmente, não recai sobre vocês. Está na educação pública, que realmente lá os relatos que eu estudo são complicadíssimos. Então, Bernardo, como você já disse em algumas falas passadas suas, esse novo ensino médio, essa nova técnica
ensino e a técnica do aprendizado, ela está sendo aplicada, tipo, está chegando para os alunos de forma diferente, dos alunos tanto das escolas particulares quanto públicas. Uhum. As públicas podem estar sendo desbeneficiadas com isso. Sim. Você consegue visualizar alguma forma de, ou por exemplo, tipo, uma nova reestruturação para conseguir fazer essa informação, esses novos itinerários chegarem de uma melhor forma, mais distribuída para todos os alunos? Bom, esse seria de fato o grande problema, né? O problema do ensino médio atual, que é o problema que eu citei da separação, é o problema da educação brasileira. Vocês aqui numa escola particular, a educação que vocês recebem, ela não está aquém de outros países. Eu cansei de ouvir relatos de alunos meus que vão fazer intercâmbio e chegam lá para fazer um segundo ano do ensino médio e os alunos lá estão aprendendo Bhaskara. Bhaskara, se não me engano, é no ano de aprende. Sim. Então, assim, aí o aluno daqui chegava com matemática, é isso, muito fácil, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, lá eles já têm conhecimentos, eles vão saber citar emendas da Constituição Americana para justificar as liberdades que eles querem exercer na aula. Lá existe uma cultura fortíssima nos Estados Unidos, é o chamado PTA, né? É o Parents and Teachers Association, que é a Associação de Pais e Mestres, basicamente. E ele é um braço da escola. Braço não, ele é um órgão, tipo o fígado da escola. Tudo que a escola vai fazer tem que reunir, discutir o campeonato de futebol, a eleição do Grêmio Estudantil. Então, nesse ponto é muito mais democrático. Pensando para solucionar isso aqui, eu acho que a solução não seria do ensino médio. A solução seria no ensino fundamental. A gente tem que começar a, primeiro, ensinar os alunos a aprender. Né? Eu duvido que tenha algum aluno que você chega e fala assim: você teve uma aula de como aprender? Ninguém te ensinou a estudar, simplesmente falaram, estude. E aí a gente vai para o automatismo, né? O seu avô ensinou o seu pai a estudar de um jeito, seu pai vai te ensinar a estudar do mesmo jeito, que costuma envolver uma decoreba qualquer e aplicar esse conteúdo ali numa prova de forma um pouco crítica. Uma das vantagens do novo ensino médio é a possibilidade de uma adoção de uma postura mais crítica diante dos problemas. Então, vai envolver outras metodologias que não havia tempo de aplicar. Por exemplo, envolver mais debate, mais seminário, painel, visita de campo, coisas que, né, são fundamentais, especialmente o debate, porque o debate coloca a pessoa diante de pontos de vista diferentes, né? E hoje em dia é o que mais faz falta. Na filosofia a gente chama esse conceito de câmara de eco, né? Você se cerca daqueles que falam a mesma coisa que você, tem a mesma opinião que você. Então, quando você fala, você escuta só um eco da sua própria voz. E isso reforça absurdos. Quando você abre um debate plenário, automaticamente você vai ver pontos de vista diferentes. Numa visita de campo, você vai ver realidades sociais diferentes. E isso vai te humanizar, isso vai te colocar de forma crítica diante do conhecimento. Não só, eu aprendi esse conhecimento aqui e tal, e vou julgar a mim. Né? Existe uma função em aprender a história da França no século XIX que está além de saber a história da França no século XIX. Né? Entender a dinâmica social, como que a classe pobre se comportou, qual foi a reação da classe dominante, como que isso nos afetou aqui no Brasil na época. Será que agora a gente não está repetindo padrões do passado? Qual foi a chave do desenvolvimento do país X? Será que isso dá para trazer para cá? Né? Então, é uma ideia de colocar o aluno mais como motorista do que como passageiro. Então, imagina aquele ônibus escolar, assim, que está todo mundo indo para a escola, ao invés de ter um motorista, entendeu? Tem vários, todo aluno ele tem um volantinho ali querendo falar para onde ele vai. Isso é muito bom. Agora, isso fica meio no nível sonho. A gente tem que partir lá atrás de uma educação que vai para a crítica. E lembrar que crítica não é ser aquele moleque revolts que, entendeu? Tudo está ruim, etc. O principal ponto da crítica é a proposta. É conhecer o problema, entender o problema e partir para propor o quê? Propor uma solução. Não é isso que vocês fazem na redação para Enem? Isso. Propor uma intervenção? Tem que ser uma intervenção real. Como que a gente vai mudar isso? E aí você pode ir da utopia, tipo pegar o sistema finlandês e jogar no Brasil, que aí já seria complicadíssimo acontecer, né? Ou então você pode ir para as arestas. O que tem na Finlândia, o que tem na Suíça, que estão sempre ali disputando o primeiro e segundo lugar na melhor educação do mundo, o que tem lá que a gente pode aprovar para cá? Eu até mostro sempre meus alunos,
alguns dos segredos da Finlândia, né? E um dos principais segredos é que lá não tem um dever de casa. Essa hora você pode pôr um áudiozinho de um aplauso assim. É verdade. Lá não tem dever de casa. Porque o dever é feito onde? É feito na escola. Porque as pessoas ficam na escola das 9 da manhã às 3h30 da tarde. E eles ficam menos tempo ali Em na aula, escola sim. e produzem em ranking, assim, olhando pelo ranking mundial, tá lá no topo de sistema de ensino deles. E essa questão aqui no Brasil, nós temos mais horas de ensino, passamos mais tempo na escola. Você acha que isso pode nos prejudicar em relação à obtenção de conhecimento? Porque até mesmo fora da escola a gente pode aprender coisas que vão nos ajudar mais do que talvez nos ajudariam dentro da escola, como a própria vida mesmo. Uhum. E aí, Alexandre, é bom você falar isso, porque a gente tem que pensar e derrubar esse muro aí, dentro da escola e fora da escola. Por que existe um dentro e um fora? Por que o que você está estudando aqui está aquém da realidade? Ou não tem nada a ver com a realidade? Parar com essa divisão, né? Uma aula de matemática, ela pode envolver situações da empresa do pai de algum aluno da sala. Ou a matemática pode envolver uma empresa júnior, esse tipo de iniciativa, né? O que nós estamos fazendo aqui agora já é algo diferente, completamente diferente do que se fez sempre, que é sentar e bater um papo sobre determinado assunto. Geralmente não é papo, geralmente é um monólogo em que os alunos estão anotando alguma coisa. Né? Esse momento da aula expositiva, ele é importante, mas até uma aula expositiva ela tem que ter uma postura crítica. Eu falo com meus alunos de ensino médio, todo mundo conhece aquele aluno que com pouco esforço consegue uma nota boa no ensino médio. Não, eu não estudo em casa, eu só presto atenção na aula e consigo aqui o meu 7,5, 8, 8,5. Quando for para a faculdade, olha, eu vou te falar, vai ter professor que ele não vai nem conhecer, entendeu? Vai ter professor que vai faltar, não vai dar aula, vai mandar um monitor de outro período para dar aula no lugar dele. Então você vai chegar na sala e vai ter escrito capítulos 1 a 4, avaliação oral na segunda-feira. E você vai ter que estudar. E agora? Você sempre dependeu de alguém para te passar o conhecimento. Agora você vai ter que buscar sozinho. Você foi treinado para isso? E aí é a hora que a galera, nos primeiros 2 anos de faculdade, até regular, e costuma apanhar bastante. Se essa postura já tivesse sido adotada na escola, a realidade seria diferente. Eu falo para o pessoal do pré-vestibular, o pessoal do terceiro ano, eu falei, olha, vocês têm que chegar aqui tendo lido a matéria. Não é lido, decorado, feito resumo, nem nada, não, é lido. Leu uma vez, porque aí você quebrou o gelo. É a mesma coisa que falar o seguinte, a gente está sentado aqui há alguns minutos, rolou uma bola aqui correndo, sai correndo para jogar. Não é assim que funciona, você faz um aquecimento, você pode se machucar, é a mesma coisa. O cérebro não funciona diferente disso. Eu tenho que ter ali, né, uma leitura básica. Na hora que aparecer o nome de tal pessoa, né? Entendi. Vocês apresentaram outro trabalho na minha aula de história. Vocês fizeram uma apresentação em formato de seminário e depois fizeram uma avaliação, né, básica ali depois. A maioria das pessoas foi bem na avaliação, porque tinha acabado de ver o conteúdo, então estava recém absorvido. Deu para entender? Agora, se eu chego na aula, já tendo lido, aprendo com a apresentação de vocês, tiro dúvidas e depois produzo, aí o processo está completo. Porque a gente sai da visão um pouco crítica, né? Ontem um grupo da sua sala falou, por exemplo, do cangaço. O grupo do cangaço, do banditismo social. E é incrível, porque no Brasil existe uma cultura que celebra os vikings. Já viram isso? Tem gente que tem tatuagem de viking, colar de viking. Gente, os vikings eram o cangaceiro do norte da Europa. E ninguém fala do cangaço. Um monte de gente viajando daqui para lá, roubando, né, tomando o que era dos outros, negociando com o chefe do lugar. Não te pago tanto que você sai daqui, né, e tal. É a mesma coisa. Só que no Brasil não é celebrado. Agora, por quê? De onde veio isso?
Será que se eu entender, por exemplo, o que aconteceu no Brasil do século XIX, a forma como a história sempre foi contada, celebrando o que é europeu e diminuindo o que é brasileiro, será que isso não vai mudar no meu jeito de ser? Então, é colocar uma postura mais crítica, sabe, nesse sentido, eu acho que é fundamental. E talvez não só o ensino médio precise ser mudado. A gente tem que pegar lá de trás. Acredito ali a partir do 6º ano, formas diferentes de avaliação, formas diferentes de apresentação, formas diferentes de aprendizagem no geral. Né? Voltando a falar da Finlândia, eles não têm quase nada de questão de múltipla escolha lá. É interessante essa parte. Aí põe a gente para refletir, a nossa avaliação é baseada, a nossa entrada na faculdade é baseada numa avaliação de múltipla escolha. Quantas questões são? Por volta de 180, nem sei. 100. Eu nem sei quantas questões são no Enem no total, mas entendeu? Eu estou focando numa coisa. As questões são boas e tal, sim, mas tinha que haver mais produção crítica do aluno, não só na redação, em outros momentos ali da avaliação. Uma das questões do novo ensino médio é que haveria um Enem diferente. Sim. Haveria um Enem geral e um Enem por área, né? Que pode ser uma ideia interessante, mas não foi aplicado e nem foi discutido ainda. Isso é um papo ainda, não tem uma proposta concreta sobre. Estou falando demais. Ok, isso. Bernardo, já que a gente tocou nesse assunto, que você acha que também tem que ser modificado também na parte cultural, na parte desde que a gente está ingressando na escola, Sim. vamos dar uma visão mais para frente. Você acredita que também as faculdades ou o Enem, elas têm que se adaptar a esse novo método de ensino? E como que isso pode também ser eficaz pensando no futuro dos alunos como novos profissionais da sociedade? Bom, eu acredito que se a proposta do novo ensino médio vingar como ela foi prometida, que é preparar melhor para o mercado de trabalho, as faculdades se dariam muito bem, no sentido de que o aluno que entrar naquela ciência ali, o aluno que entrar para a geografia, ou que entrar para a oceanografia, ele já tem uma base muito mais avançada do que seria antes. Isso seria ideal. Não sei se vai acontecer. Existem experiências no mundo, de novo, nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas a faculdade lá ela tem duas partes diferentes. Elas têm uma parte que a gente chama ali de, como é que traduz isso, né? Seria uma parte anterior a uma graduação, que eles chamam de undergraduate, e depois uma que eles chamam de graduate, que seria a graduação em si. No total, a faculdade vai ter 6 ou 5 anos, sempre. A maioria das pessoas faz só o undergraduate e não vai para a segunda fase. O que seria essa fase inicial? Pode ter 1, 2, 1 ano e meio, né? Costuma ter 2 anos. Seria uma transição do ensino médio para a faculdade. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer medicina, nesses 2 primeiros anos de faculdade, ele vai ter que aprofundar biologia, deu para entender? Ele vai entender esses assuntos melhores porque a faculdade o preparou. Muitas vezes, essas duas partes da faculdade nem são feitas na mesma instituição. Lá existe essa transição, uma pré-faculdade, mas já dentro da faculdade. Me parece que o novo ensino médio ele quer suprir isso. O aluno que chega despreparado na faculdade tem que rever conteúdo do ensino médio, tentando já especializar. Mas lembrando que isso é uma visão da educação que tem a ver só com o quê? Profissão. Né? E é uma visão que não necessariamente é a melhor do ponto de vista da pedagogia. Você foi formado no curso de Direito, não foi? Inicialmente eu fiz Direito assim que saí da escola, depois já também estudei História e fiz pós-graduação em Direitos Humanos e Sustentabilidade. Então, tendo essa sua visão como um formado de Direito, como que poderia funcionar para que ocorresse essa mudança, para poder suprir esses buracos que ainda estão sem cobrir? Como que poderia ser realizada uma proposta de reformulação para uma melhoria? Como que seria isso dentro da Câmara? Vamos lá, deputado Bernardo, agora, fazer uma proposta de lei. Parte-se do ponto de vista da crítica. Então, quais são as críticas que eu tenho? Então, eu vou levantar todas as críticas
nacionais sobre o novo ensino médio. A partir dessas críticas, eu teria que ter propostas. Como eu disse para vocês, o grosso, o principal das críticas estão onde? No ensino público. Então é óbvio que ali há diversos problemas que têm que ser lidados. Por exemplo, as mídias, as tecnologias empregadas numa aula diferenciada não estão presentes na maioria das escolas públicas. Então, um data show, deu para entender? Um microfone, uma internet de boa qualidade, isso não está presente na maioria das escolas. Então, primeiro, que eu acho que para ter uma proposta ousada, tem que se haver um investimento ousado. E aí a gente tem que voltar no tempo, porque é algo que é um raciocínio crítico que a maioria das pessoas não tem, que é pensar o seguinte: peraí, um ano antes do novo ensino médio, foi aprovado um negócio chamado teto de gastos, que limitou por 20 anos os gastos não gosto dessa palavra, mas com saúde e educação. Então, logo depois de limitar os gastos com a educação, eu venho com uma proposta extremamente arrojada, que demanda o quê? Investimento. Então, uma coisa é extremamente contraditória, se a gente for pensar, né, em relação ao outro. O ensino médio ele tem tudo, o novo ensino médio, ele teria tudo para dar certo, dadas as condições. Né? Você pode pegar o melhor jogador de futebol do mundo, se você colocar ele para jogar num campo de várzea, ele vai continuar sendo ótimo, mas ele não vai ser bom. Estou falando de jogador de futebol, né? Não é isso aí não. Mas eu preciso dar as condições para o profissional agir. E também não adianta, por exemplo, eu criar itinerários super inovadores, vendas no Instagram, e não ter professores treinados para trabalhar isso. Então eu vou colocar um professor de geografia para trabalhar isso. E dou para ele uma apostila para ele preparar. Quer dizer que isso vai ficar bom? Não, isso requer investimento, isso requer treinamento. E não é uma análise agora, eu vou plantar daqui 3 anos eu vejo o que vi. Não, tem que ser algo continuado. Algo continuado. Imagina se vocês não tivessem nenhuma prova durante o ano, e aí no final do ano vocês tivessem uma prova valendo 100 de cada matéria. Tudo ou nada. A avaliação é continuada, né? Todo trimestre, várias formas de avaliação diferentes. A mesma coisa tem que ser feita com qualquer iniciativa da educação. Eu tenho que colocar metas de curto, médio e longo prazo, e durante o processo eu vou reavaliando. Isso, quando a gente estuda políticas públicas, é o básico. Eu vejo um problema, elaboro uma solução, e o tempo todo eu vou avaliando se a solução que eu propus presta e reformulando ali no meio do caminho. Deu para entender? Isso não tinha sido feito com o novo ensino médio. Pensa que você está asfaltando uma rua ou um serviço público. Você começou a asfaltar. Quando depois de 2 quarteirões, o primeiro quarteirão que você asfalta já está trincando o asfalto. Adianta continuar asfaltando para frente? Não. Eu vou ter que reavaliar, parar, voltar. O que aconteceu? Essa química aqui está errada, a temperatura foi errada, não tem que pôr um concreto embaixo. E aí eu fui de novo. Está dando certo? Aí eu continuo. Um passo de cada vez. A ideia do governo era fazer primeiro uma